Muito boa tarde, 14 horas pontualmente desta sexta-feira, dia 17 de novembro de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui sempre que saúde e qualidade de vida, também o bem-estar, né? É saber quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui no mundo, quais são as nossas tendências positivas, que os hindus chamam de skandhas, quais são nossas tendências negativas, que os hindus chamam de nidanas, e fazer, por intermédio de um processo alquímico, a transformação de uma nidana para skandha, sempre num processo alquímico de autotransformação. Nosso programa visa o resgate da acupuntura, que é uma das minhas especialidades, e hoje nós vamos fazer um programa específico sobre um método de diagnóstico e tratamento bastante interessante. Eu absolutamente sou neófito nesse assunto, estudei obviamente na minha formação, conheço geografia e etc, né? Como é que você faz a identificação de órgãos e tal, mas é um método totalmente muito específico, muito diferente. Tem que ter uma certa habilidade, tem que ter treinamento, tem que estudar, né? Tem que estudar. E por intermédio de uma facilidade de pulso, eu optei mais em fazer diagnóstico pelo pulso. Obviamente, olho eventualmente uma língua, que é um microsistema, mas eu não tenho habilidade, não tenho prática. Por conta disso, hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o Reginaldo Filho, o popular Regis, né, que é o presidente da IBRAMEC, uma faculdade de medicina fundada em 2001 aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para tratar especificamente desse tema. Como é que anda a sua língua? Você está muito linguarudo, menos linguarudo? Como é que está a coloração, se aburra, etc, etc, etc. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos temas que faz parte da concepção do programa Salutes, que é um programa que existe para viver sempre em ressonância com a própria vida. Muito bem, muito boa tarde. Como eu disse na abertura do programa de hoje, nosso programa é sobre acupuntura e sobre esse microsistema chamado língua. É um dos pontos culminantes da acupuntura, do início da prática da acupuntura. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui o Reginaldo Filho, né? Popular Regis. Muito boa tarde, Regis. Seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, obrigado pelo convite. Espero que os telespectadores possam gostar também desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta disso. O Regis, eu gostaria que você começasse, posso chamar de Regis? Com certeza. Eu gostaria que você começasse a contar a história de como é que surgiu a acupuntura. Na minha prática, a acupuntura, depois de 2, 3 aulas, eu percebi, caiu um Boeing 747 na cabeça e falei assim, você nasceu para fazer isso. Né? Essa é a tua missão, é isso que você precisa fazer. Quando a gente bate com a acupuntura, com a filosofia taoísta que está por trás daquilo, tem uma transformação interior muito grande. Comigo foi assim, me parece que com você também foi. Foi. Eu estava numa busca, eu estudava direito na época, totalmente diferente, e fui percebendo que não estava feliz, não era satisfeito com aquilo. E culminou que meu pai teve um AVC, e isso juntou com alguns fatores emocionais e tal, me atacou uma gastrite violenta que eu nunca tinha tido. Uhum. E aí, a partir dessa gastrite, fui buscar tratamento, fui buscar medicamento, tudo, e nada resolvia, nada melhorava. E aí eu me recordei que na arte marcial que eu praticava, a gente utilizava pontos de acupuntura e meu professor já estava trabalhando com acupuntura também. Qual arte marcial? Hapkido. 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 Usava para treinamento, para atacar, como é que é? O que acontece? O Hapkido ele se utiliza de alguns pontos vitais para que a gente não faça tanta força e possa imobilizar ou lesionar o oponente. E a partir da faixa preta a gente começa a estudar esses mesmos pontos para tratamento, ou seja, em vez de trabalhar só para machucar ou lesionar alguém, mas sim para melhorar, para curar essa pessoa. E aí eu fui lá, busquei o tratamento com uma única sessão, não tive mais dor nenhuma, não tive mais complicação nenhuma em relação à gastrite. Eu tinha uma viagem, fui viajar, E nisso começou a ter toda aquela transformação. Eu preciso entender o que aconteceu. Não basta eu só ter melhorado, eu quero saber o que aconteceu. Eu sou muito
de buscar esse entendimento. E aí, voltei da viagem, continuei pensando sobre isso, tranquei a faculdade, estava no 4º ano de Direito, desde então me dediquei totalmente ao estudo dessa ciência apaixonante que é a medicina chinesa. Você está falando 4º ano de Direito, me parece muito... você não teve nenhum comentário tipo assim, pô, falta um ano porque não termina? Exatamente. Família, amigos, principalmente os familiares não tão próximos, vêm buzinar a orelha nesse momento. Então, pô, mas por que só falta um ano? Por que você não vai terminar? O desgosto para falar, poxa, eu já percebi que não é isso que eu vou fazer para a vida. Para que eu vou perder mais um ano se eu já percebi que é a medicina chinesa que eu quero me dedicar? E não me arrependo nem um segundo dessa decisão. Nunca. Quem entra uma vez para estudar a medicina chinesa e vê a maravilha que é, né? E é um processo de autotransformação, né? O que eu acho muito diferente da medicina alopática, da medicina ocidental, né? Porque eu já tratei médicos que falavam assim, você com tendinite, né? Epicondilite por causa de tênis e tal. Eu falava assim, pô, toma um anti-inflamatório para ajudar um pouquinho. O cara fala, você tá louco? Você passa um anti-inflamatório, claro, mas eu não vou tomar. Quer dizer, a gente não. Né? A gente pica, mas é picado também em todo momento. Eu quero agradecer aqui a presença da Vanessa Ribeiro, Alessandra Cassarini, professor Luiz Carlos Fornazieri, do Laser Puntura, nosso professor, que vem aqui também com frequência, o Joyce Oliveira, Alice Cervelin, Nádia Zanovic, Lu Ferreira. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo site da AltV, www.altv.com.br, e pela página da fanpage AltV Brasil, do Facebook AltV Brasil, Facebook. Eu gostaria que vocês clicassem lá na página, dá um curtir lá, por gentileza, um like. Vocês vão ter acesso a várias informações, diversos programas que tem aqui na AltV, inclusive os nossos, que é um dos melhores, né? Obviamente, cá entre nós aqui, né? Porque falam de um time de futebol aí, aliás, ganhou ontem, não? Olha, esse ano eu não acompanhei muito o futebol, viu? Eu também não sei. Eu também não vou falar para que time eu torço, mas o programa que tem história de audiência, seguramente eu não torço para este time. Mas enfim, não posso criar inimizades. Sim. Eu gosto de todas as pessoas, independente do time que torçam. Bom, e aí então você decidiu, falou, bom, vou deixar o direito, vou fazer acupuntura. E aí resolvi me dedicar e é um estudo constante. É dia a dia estudando, revisando, ampliando. É um estudo para a vida. Até recentemente tive um aluno que chegou para mim e falou assim, Regis, eu vou ter que acionar vocês, porque vocês me prometeram que em 2 anos eu me formava e eu percebi que agora eu tenho que estudar pro resto da vida. Eu falei, que bom que você percebeu isso. 2 anos é a primeira etapa. Você recebe um certificado que diz que você passou essa primeira etapa. Pode começar a trabalhar apenas, exatamente, né? E a partir daí vamos estudando, vamos buscando. É uma ciência de mais de 5.000 anos, não é em 2 anos que a gente vai conseguir adquirir todo esse conhecimento, não tem como. Com certeza. Isso a gente percebe, inclusive, quando a gente fala do nosso preço de consulta. Aí tem algumas pessoas que falam assim, bom, mas ali no Ipiranga está metade do preço. Você fala, bom, eu tenho 20 anos de profissão, 2 pós-graduações na área, a gente está estudando o tempo todo e tem uma experiência, né? Eu gosto de lembrar aquela piadinha do navio, não sei se você conhece. O navio parou no porto, super moderno, parou, desligou, não funcionava mais. Aí chamaram os engenheiros, os fabricantes, todos os mecânicos da região e nada do navio pegar. Aí veio um lá, cidadãozinho, lá deu uma olhada, olhou, pegou um martelinho e pá, que deu uma marteladinha no casco, o navio começou a funcionar. Os caras maravilhados falaram, muito bem, quanto é a nossa despesa? O cara falou, $10.000. Ele falou, nossa, $10.000? Eu quero uma nota discriminada. Aí ele falou, pois não. Marteladinha, $1. Saber aonde? 9.999. Esse é o ponto. Não é isso? Ainda mais no nosso caso, trabalhamos com pontos de acupuntura, se você não sabe onde pôr a agulha, é uma grande complicação. É isso que eu sempre falo, né? Colocar agulha qualquer um faz, Sim. Aprende em 2 minutos, não é isso? Eu brinco, meu filho tem 5 anos, se eu segurar o tubinho de agulha dentro e pedir para ele bater, a agulha vai penetrar. Mas não necessariamente é a melhor técnica, não necessariamente ele sabe onde que é, não necessariamente ele entendeu o que ele fez. Porque tem muita gente que sabe colocar agulha, mas não está entendendo o que está fazendo, só está replicando o que alguém falou. Então, a medicina chinesa, ela vem do exemplo, mas você tem que entender o que aconteceu, você tem que buscar esse conhecimento, lendo, estudando, observando os profissionais para ter o seu entendimento. Eu imagino que o nosso entendimento, a forma que eu penso, o nosso entendimento ele tem que ter base, principalmente nos textos clássicos, a base da medicina chinesa.
E a partir daí eu vou e coloco em prática para a minha realidade, para o meu paciente, para o ambiente que eu vivo, para o clima que eu vivo, para a estação que eu estou. Não necessariamente eu crio um método novo toda hora, porque também no Brasil o que acontece muito hoje é que cada hora tem um método novo, alguém cria alguma coisa, eu fiz assim porque eu percebi isso, mas foge-se da raiz, foge-se da base. Então eu acho que a medicina chinesa, hoje, a gente está nesse momento de ter mais materiais, ainda bem temos excelentes professores, profissionais buscando alunos cada vez mais interessados. Vamos voltar para a base, para aprender, e aí construindo uma base sólida fica mais fácil de elevar esse prédio da medicina chinesa. Tá certo. Eu concordo perfeitamente com o que o Regis falou, principalmente nessa questão de a gente adaptar a medicina e o conhecimento clássico da medicina tradicional chinesa à nossa realidade. Às vezes, inclusive o Regis frequenta muito a China, ele estava recentemente, voltou agora há pouco e tal. A gente tem que adaptar os conhecimentos chineses, a teoria, o taoísmo, o tai chi chuan e etc. Eu pratiquei yoga na juventude e vi os professores lá todos estourados, né? Por quê? Queriam fazer como os hindus fazem. Os hindus começam a fazer yoga na barriga da mãe, né? Para eles fazem aquelas inversas, aquelas torções que nós ocidentais não somos capazes de fazer. E a mesma coisa o Tai Chi, né? Quer dizer, as pessoas conseguem lá na China fazer algum tipo de comportamento físico, biológico, porque eles têm uma conformação diferente da gente. Aliás, é diferente da gente. Eles são chamados o povo amarelo porque eles estão com o baço pâncreas ainda em desenvolvimento. Tanto é que eles têm um tronco maior que nós e as pernas mais curtas que nós. Todos os orientais têm isso. Então a gente tem que adaptar isso a nós ocidentais. Senão a gente não vai comer cachorro, comer cavalo, escorpião, cobra. É uma questão de adaptação à cultura, adaptação aos tempos. Por exemplo, a gente fala dos fatores climáticos, mas hoje o ar-condicionado é um dos fatores climáticos e não é da natureza. Então, se fizer a leitura de fatores externos só como clima, você esqueceu do ar-condicionado, você esqueceu do ambiente de uma sauna. Você tem vários fatores que hoje prevalecem. Você tem muita irradiação que a gente sofre, radiação gera calor, gera secura. Se a gente não adaptar essa informação clássica para a realidade, para a tecnologia moderna, a gente fica muito parado. A gente tem que ter a base clássica adaptada para essa leitura mais atual. E com isso, a gente vai ter a possibilidade maior de atingir o paciente, de atendê-lo nessas doenças também, que surgem doenças novas ou, como a gente costuma dizer, releituras das doenças já antigas. Exatamente. Que os chineses já descreviam, mas não tinha um nome próprio. Você não falava em uma doença com um nome, por exemplo, síndrome das pernas inquietas. Você não tinha esse nome, mas os chineses já tinham doenças que eles percebiam, descreviam, e a gente vai pegar essa informação clássica e transcrever isso para a visão moderna dessas doenças cotidianas, as doenças que aparecem para a gente poder atender o paciente de maneira adequada. Sim, não. Eu concordo plenamente com esse tipo de adaptação em relação a isso. Você está falando da radiação, tanto uma das minhas formações é terapia ortobiomolecular. E a gente está muito contaminado por chumbo, mercúrio e alumínio, cloro do chuveiro, na alimentação, nos agrotóxicos, que não eram previstos, né, como você mesmo disse, em relação à síndrome das pernas inquietas, a TPM, né? Que texto antigo fala de TPM? Não se falava disso. E, obviamente, tem todas as intoxicações, toda uma vida moderna da concepção da sociedade que tem que ser adaptada com esse olhar da medicina tradicional chinesa e que nos dá, né, pela questão da geografia do corpo, como você mesmo disse, do Hapkido, de pontos da acupuntura e etc. Às vezes a pessoa fala, eu estou com uma dor aqui, que meridiano passa? Tá o meridiano, vou ver no pulso, vou ver na língua, vou ver aonde que está esse bloqueio energético. Isso é maravilhoso. E até, você estudou, se formou, foi para a China, como é que foi a tua formação? Eu fiz a formação aqui no Brasil, percebendo essa necessidade, essa vontade de buscar por mais. Final da década de 90, início dos anos 2000, quando a gente já estava em prática, a gente tinha muito pouco material ainda em língua portuguesa. Então eu comecei a devorar tudo que a gente conseguia de material em língua inglesa. Em 2001, resolvi ir para a China, fui para a China para estudar na Universidade de Shandong. Eu não tinha muito tempo, porque eu tinha as atividades por aqui já, mas tive a oportunidade de ficar 40, 45 dias intensivos lá. Era manhã, tarde, sábado, domingo, hospital, aula. E foi muito intensivo porque tive a oportunidade de ir sozinho, não era um grupo, então realmente era bem focado. E naquela época não tinha as
como vamos colocar assim, as distrações modernas, não tinha WhatsApp, a internet era discada, ou seja, a comunicação era mínima, então era mais focado realmente no estudo, e a partir daí fui sempre buscando essas ampliações. Hoje eu sou aluno do doutorado, estou concluindo o ano que vem lá na China, até por isso dessas viagens constantes. Daqui a 10 dias estou de novo retornando para lá. E é uma busca constante. Então, das minhas tarefas que eu me coloco como meta de vida é trazer esses conhecimentos e replicar esses conhecimentos aqui no Brasil, tentando manter essa forma de conhecimento o mais tradicional possível. Tentar o que eu trago lá da China, repassar isso para os professores da faculdade, para que eles possam replicar isso para os demais alunos e o benefício final, que é o paciente. Como é que você resolveu? Você é fundador da escola, é isso? Como é que você resolveu? Porque essa é uma questão muito clara na gente que reconhece toda essa profundidade da acupuntura e essa abrangência, a profundidade, como a gente se encanta, a gente tem vontade de ficar falando isso o tempo todo, para tomar cuidado para não virar um fanático, né? De encher a paciência de todo mundo só falando a mesma coisa. E como é que você teve a ideia de fundar uma escola e enfim? O que acontece, assim, no ano 2000 eu já estava lecionando, na época no SATOSP, início de 2001, já estava lecionando. E tive a oportunidade de ir para a China, e quando eu voltei, alguns colegas começaram a solicitar que eu repassasse esses conhecimentos que eu tinha tido na China, porque realmente hoje não existiam tantos grupos que levavam o pessoal para a China, como hoje existem mais, obviamente já existiam alguns. Então o pessoal pediu, vamos tentar agendar para você passar, fazer uma revisão. E a partir daí eu comecei, num espaço cedido pelos meus pais têm uma escola de inglês, eles me emprestaram uma sala, e lá eu comecei a juntar algumas pessoas para repassar esses conhecimentos. E aí, a partir daí eu considero esse início da Ebramec, agora a faculdade Ebramec, quando eu comecei a repassar esses conhecimentos que eu tinha adquirido na China, essas vivências, como que a gente pode fazer, como não, o que de fato se usa na China, o que fala-se que se usa na China, mas quando você chegar lá não é dessa forma, e comecei a transmitir esses conhecimentos. E a partir daí eu comecei a ter, nos anos seguintes, muitos alunos que já eram formados. Então a base começou para revisar conhecimentos e aprofundar conhecimentos. Quando eu fui percebendo que eu estava lá para aprofundar um conhecimento e tinha que voltar a ensinar coisas que eram muito básicas, ou seja, não era simplesmente revisar, era praticamente ensinar algo que, no meu entendimento, o aluno já deveria ter tido. Eu percebi que existia realmente uma lacuna para uma nova instituição de ensino, e aí eu iniciei a Ebramec. E desde que eu estudei, eu vislumbrava a medicina chinesa e a acupuntura como algo que deveria ser ensinado em nível superior, como uma faculdade. Então, na forma que eu imaginava, se eu pensava que a medicina chinesa deveria ser ensinada como faculdade, para manter verdadeiro com aquilo que eu pensava, eu tinha que me esforçar para que a minha instituição se transformasse numa faculdade. E foi isso que eu fiz desde então. Melhorando, aumentando um pouco a estrutura, buscando outro prédio, buscando uma estrutura, e sempre com essa base, nos textos clássicos e essa leitura. Não ficar só no clássico, mas como que isso representa na modernidade. Costumo dizer que às vezes tem pessoas que querem ser mais tradicionais que a tradição. O que eu quero dizer? Chega um paciente com um raio-x, assim, não, os chineses não usavam raio-x antigamente, eu vou deixar de lado. Bobagem. Claro. O meu diagnóstico ele não vai ser baseado no raio-x, mas ele vai me dar uma outra informação muito valiosa. Claro. Eu acabei de... pra você ter uma ideia, aliás, eu vou fazer isso no próximo programa, sexta-feira que vem. Eu vou falar de acupuntura e dores articulares, porque me pediram isso, inclusive de coluna. Pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que eu atendi com terapia neural, um amigo e tal, e ele falou, eu importei dos Estados Unidos essa maquininha aqui, mas é para Android e eu tenho iOS, que é uma maquininha fotográfica que você engata no celular e ela faz termografia. Sim. Eu falei, você acabou de dançar, Xará. Como assim? Eu falei, essa máquina não vai sair daqui. O que eu estou fazendo? A gente fotografa, vê onde está a inflamação, faz a acupuntura e fotografa de novo. A mudança de temperatura e de coloração é na hora. Sim. Eu vou deixar de usar esse recurso porque no Japão, o chinês antigo não usava. Inclusive a termografia é uma das linhas de estudo que a gente usa lá na faculdade, porque, por exemplo, eu tenho uma outra formação em fisioterapia. Independente disso, por exemplo, um dos tratamentos de paralisia facial, que alguns preconizam, outros não, é você usar um pouco de gelo para estimular, e você dá um estímulo proprioceptivo, assim por diante. Quando você tira uma foto de termografia, a região da paralisia facial é gelada. Já é gelada? Ela já é gelada, porque o
o nervo não dando a informação adequada para o músculo, não há movimento, não há aporte de sangue. Na medicina chinesa você tem uma estagnação, tem bloqueio de ti sangue, não chegando ti sangue, você tem que pôr calor. Botar moça, né? Manipular com a agulha para que o ti realmente flua ali adequadamente. E é isso, é interessante trazer esses recursos. Óbvio. Mesmo porque, desculpe te interromper, mesmo porque eu entendo perfeitamente, eu tenho certeza que você concorda comigo, toda a tecnologia, toda a ressonância, biorressonância, termodinâmica, termografia, etc., vão comprovar o que a gente já faz com as agulhinhas. O que eu digo assim, o exame, por exemplo, se alguém chega um paciente com um exame de sangue, ele, como um profissional de medicina chinesa, não é o exame de sangue que vai ser o único norteador do meu tratamento. Mas se o paciente traz um exame de sangue que indica que ele tem uma glicemia elevada, eu não vou questionar se ele tem diabetes ou não, o exame de sangue já está me indicando. Sim. Eu vou buscar a minha avaliação da medicina chinesa, qual é a síndrome que afeta aquele paciente, para aí sim eu gerar o tratamento mais adequado. Mas o exame já me indicou que ele tem o diabetes. Eu não vou negar essa informação. Não é porque, no Imperador Amarelo não aparecia informação sobre isso. Tudo bem, não aparecia. Mas no Imperador Amarelo, um dos temas seria a língua, quase não fala de língua. E não quer dizer que não se usa língua na medicina chinesa. Óbvio. O Henrique Nunes está mandando um grande abraço para você, professor. Sabe quem é? Sim, um abraço, Henrique. Pode mandar direto aqui. Grande abraço e vamos continuar juntos estudando e promovendo a medicina chinesa. Eu quero convidar as pessoas a entrar no site da Facebook, Salutes, né? facebook.com/salutestv, e peço para que vocês também curtam, né? Dá um like na fanpage da AltV, tá? AltV é facebook.com/AltV Brasil. É isso mesmo, Xereca? AltV Brasil? Tá marcado aí na tela, ó. Participe pelo WhatsApp, não participe não, porque o telefone não tá aqui, não participe não, mas é facebook.com/AltV Brasil. AltV Brasil. Em breve nós vamos também trabalhar diretamente com o WhatsApp direto aqui para também responder aos internautas e quem está acompanhando o programa ao vivo, facebook.com/salutestv, pode também dar um like lá e dar um like também na página da AltV. Estamos fazendo uma campanha de saber quem é realmente que está assistindo ao nosso programa. Fazendo isso, você vai estar sempre com informações do que está acontecendo aqui na AltV. Ô, Reginaldo, eu tenho percebido, é muito frequente a gente se deparar com casos como o teu original, que fez com que você se transformasse de um quase advogado em um acupunturista, em um professor e, enfim, diretor de uma faculdade. Muitas coisas que a medicina ocidental não consegue tratar, a gente dá de braçada, né? Tipo dor articular, tipo a gastrite que você teve, tipo síndromes diversas, insônia, depressão, às vezes a gente até acompanhando com uma desintoxicação, a gente trata de doenças autoimunes, até como psoríase e etc. Você acha que essa é uma tendência? Olha, eu acho que a tendência cada vez mais o que se preconiza hoje, fala-se muito em integração. O paciente muitas vezes não vai deixar de fazer o tratamento alopático, sim, mas ele pode integrar com o tratamento da medicina chinesa. E outra coisa que é importante recordar é que, mesmo que no Brasil a gente falou medicina chinesa, praticamente 95% das pessoas vão pensar acupuntura, a medicina chinesa é um sistema completo. Isso. Né? E além disso, a medicina chinesa, além de ser um sistema completo, a gente fala no singular, mas na verdade são as medicinas chinesas. Né? Ao longo da história a gente tem diversas formas de como essa medicina chinesa se apresentou. Mas falando só do mais comum, vamos dizer assim, do que a gente chama hoje de padrão da medicina chinesa, a gente tem a acupuntura e moxa como um grande ramo, a parte da fitoterapia, que esse sim, na China é o contrário. Se você falar eu faço medicina chinesa, 90% das pessoas vão pensar que você trabalha com ervas. Com ervas, fitoterapia. Aí você tem a fito, tem a dietoterapia, a massoterapia, o Tuiná e os exercícios, onde entra o Qigong também. E aí, hoje, nos tempos mais recentes, o Tai Chi Chuan também cada vez mais entrando com essa visão de medicina chinesa, onde ele tinha antes uma questão mais de treinamento físico e esportivo, e cada vez mais essa visão integrada com a saúde, assim por diante. Então, a gente tem essa visão ampla do paciente. Da mesma forma que o paciente ele pode
por exemplo, fazer um tratamento com um remédio alopático e fisioterapia, na medicina chinesa ele pode fazer acupuntura, Tuinai e fitoterapia. Ele está fazendo uma integração de recursos para a melhora final desse paciente. Global, né? Exato. E outro que eu bato muito na tecla, e até na abertura você frisou bastante, a medicina chinesa tem um grande potencial para atuar na qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente tem diversas doenças que não tem cura, seja pela medicina alopática ou medicina chinesa, ou que até o momento não se descobriu a cura. Mas, com certeza, a qualidade de vida desse paciente a gente consegue atuar. Então, hoje está crescendo, por exemplo, eu sou um dos membros do Comitê de Câncer da Federação Mundial de Medicina Chinesa. Os pacientes terminais, onde muitas vezes você não tem muita ação, seja na medicina alopática ou até alguns da medicina chinesa, mas cada vez mais fala-se desse cuidado para que ele tenha essa fase final com uma adequada qualidade de vida. Então, esse é o ponto. O que a medicina chinesa entende como qualidade de vida, como identificar o nível dessa qualidade de vida e direcionar o tratamento. E se a gente voltar lá no grande clássico da medicina chinesa, o Huan Tineidin, o clássico do Imperador Amarelo, uma das questões que vão remeter à qualidade de vida é você ter o Yin e o Yang equilibrado, destacadamente, de acordo com as estações do ano e o momento que você vive. Por quê? Porque a gente sabe que no verão, primavera, você tem um pouco mais de Yang, inverno e outono você tem um pouco mais de Yin. Então, não adianta a gente ter um padrão único, né? Esse balancear do Yin e do Yang, para mim, pode ser diferente do seu. Sim. E é isso que o bom profissional da medicina chinesa, avaliando a língua, avaliando o pulso, frisou várias vezes muito bem, a gente vai ter essa identificação do que está em desequilíbrio nesse paciente e aí sim gerar o tratamento mais adequado. É isso mesmo, exatamente isso que é a questão, que isso é uma tendência que vai crescer, inclusive em relação às doenças crônicas. Uma determinada época, isso já faz uns 8 anos atrás, eu propus, porque eu vi que eu tinha recebido no meu consultório pessoas que tinham recebido quimioterapia. E entravam no consultório com vontade de vomitar, sentavam com um balde ali, né, na maca, falavam, qualquer hora eu vou vomitar. E fazia acupuntura e as pessoas saíam, vou comer uma macarronada, estou com vontade de comer tomate, aquela coisa toda. Aí eu comecei a procurar o chamado cuidados, detesto essa palavra, paliativos. E aí eu vi o que existia para isso. Um tratamento com um protocolo do ponto CS6. Obviamente é indicado para... Mas é nada, o CS6 por um processo de enjoo pós-quimioterapia é um ponto, mais nada do que isso. E eu fiz todo um protocolo, que eu não gosto de protocolos, porque a gente tem que adequar o tratamento para cada indivíduo, mas de qualquer maneira eu gostaria de acessar, e aí eu fiz um protocolo para entrar como pesquisa. Estou esperando até hoje a resposta. É complicado. Eu pessoalmente eu gosto de trabalhar com pesquisa, focando em medicina chinesa, exatamente. Para poder apresentar isso para mais pessoas e inclusive para aquelas pessoas que já trabalham com medicina chinesa e às vezes não conhecem todo o potencial que ela pode ter. Então, pessoalmente eu gosto muito. Mas a gente esbarra nisso. Você tem alguns bloqueios, você tem dificuldade, às vezes a dificuldade de conseguir o paciente ou de conseguir a avaliação, como que você vai avaliar, como não. A questão do protocolo que quebra um pouco o princípio de especificidade da medicina chinesa. Né? Mas é possível, é um pouco mais complicado, mas é possível sim. Eu geralmente brinco quando a pessoa chega para mim e fala assim, quantas sessões eu acho que eu preciso para tratar de tal patologia? Eu falo, não tenho a menor ideia. As pessoas parecem que nem que... Como assim, né? Eu faço uma brincadeira para você, eu tenho pressão alta, quantas sessões de acupuntura eu preciso para... 2,5, né? Eu falo, não, é exatamente o mesmo número de tempo que seu médico disse que você vai ter que tomar esse remédio para pressão. Pois é, o resto da vida. Não, porque a questão será que essa pressão alta não tem outros fatores que estão associados com outras situações? Óbvio. Isso que o paciente, às vezes, a gente tem que explicar para ele. E tem situações que a acupuntura ela vai ajudar muito, só que se você não mudar seu estilo de vida, se você não mudar o seu hábito. Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno, o exemplo que eu dei é o seguinte, se a gente identificar que você tem uma tendinite por causa de um padrão emocional que te leva a uma contração, que te leva a um fechamento relacionado com como você reage às ações do seu chefe, eu não posso falar para você mudar de emprego, ainda mais numa situação que a gente está hoje no país. Então eu vou fazer um tratamento para que você possa suportar melhor essa situação. E com isso, você consegue lidar melhor com esse seu chefe e manter uma qualidade de vida mais adequada.
É verdade, com certeza. A gente está falando a mesma linguagem aqui, felizmente, hoje. Não, porque sempre a gente traz pessoas que estão alinhadas com a proposta do programa, né? Mas a gente sempre, às vezes, traz pessoas da medicina alopática, de outras linhas terapêuticas, e aí eu normalmente faço esse contraponto da acupuntura. Hoje não tem contraponto, né? Hoje é tudo favorável à acupuntura, o que é uma grande vantagem. De uma maneira geral, você acredita que a acupuntura, ela já está... O pessoal fala, né? Está no SUS... está crescendo, está não sei aonde, e às vezes a informação é muito manipulada, a gente sabe, né? Então, e todo mundo se acha especialista, né? Todo mundo se acha médico, todo mundo se acha meio especialista em saúde, né? A acupuntura só resolve na hora, a acupuntura que não sei o quê. Você fala, bom, mas você estudou, você pratica, como é que você faz esse tipo de comentário? Infelizmente, o que a gente tem hoje você tem essa questão da prática livre da acupuntura, que é algo muito interessante. E que deve ser mantido. Mas a gente tem, nesse sentido, tem um aspecto yin e um aspecto yang, vamos colocar dessa forma. Da mesma forma que nenhuma profissão pode controlar a acupuntura, a nossa Constituição garante o livre exercício da acupuntura, no artigo 5º da Constituição. Por outro lado, qualquer pessoa sem preparo também pode se dizer acupunturista. E eu costumo dizer que um acupunturista aqui tira cliente de outros colegas. Então, por isso desse estímulo de uma boa formação. E por que eu digo isso? Porque se você vai num médico e ele prescreve um medicamento e não funciona, é possível que você fale que aquele medicamento não funcionou ou que aquele médico não é um bom profissional, mas você não vai falar que a medicina não funciona. Exatamente. Infelizmente, a acupuntura, se a pessoa vai num mau profissional, que existem como em qualquer área, vai num mau profissional e não tem qualquer resultado, ou no mínimo ele não explicou que a situação dessa paciente era mais complexa, que necessitaria de outras intervenções, ela sai falando que a acupuntura não funciona e não que aquele profissional era ruim. Então a gente ainda tem que quebrar um pouco isso, para aí sim a acupuntura poder alcançar ainda mais pessoas. Então, já está bem melhor. Né? Você pegar um tempo atrás e falar, faço acupuntura, é para dor ou para parar de fumar? Parecia que quem estava com semente na orelha ou ponto na orelha, ou era para emagrecer ou parar de fumar. Ou seja, restringia-se demais as possibilidades da acupuntura. E hoje, cada vez mais se fala desses ganhos que a acupuntura pode ter, melhora na qualidade de vida, melhora no sono. Tem muitos estudos aqui no Brasil, isso sem mencionar a dor. Já é o tema da semana que vem, você vai falar de dor articular, então não vamos nem entrar muito, mas pode falar, a gente sabe que melhora a dor, melhora a amplitude de movimento, melhora a qualidade de vida, porque a pessoa sem dor consegue sair mais, consegue interagir mais, melhora o emocional, porque quem tem dor, o emocional vai afetar, e aí entra num ciclo vicioso, o emocional afetado vai agravar a dor. Então a acupuntura consegue quebrar esses ciclos viciosos e transformar num círculo virtuoso. Isso é muito interessante. Por exemplo, a ação integrada, né? Um paciente que teve um AVC e tem uma hemiplegia, por exemplo, ele tem uma grave espasticidade, com a acupuntura a gente consegue, a expressão que a gente usa é quebrar essa espasticidade. Na visão da medicina chinesa, liberar a estagnação, desbloquear o qi, desbloquear canais e assim por diante. Mas rompeu essa espasticidade. Se não vier uma fisioterapia para reabilitar o movimento, a pessoa simplesmente vai deixar de ter espasticidade. Então eu preciso ter uma integração, não é que um está roubando a área do outro. A acupuntura nesse caso vai facilitar muito o trabalho do fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vai potencializar o ganho que o acupunturista teve. Então essa interação é muito interessante. O que infelizmente a gente tem no Brasil é que os profissionais eles acabam não vendo isso, e às vezes um profissional não indica para o outro colega. Um paciente que tem uma situação emocional grave, que precisa muitas vezes de uma interação com um psicólogo, às vezes a pessoa fica com receio, mas se eu indicar, o paciente vai achar que eu não sei. Não, ele vai achar que você sabe, percebeu a gravidade do caso dele e vai indicar. Então essa interação entre as profissões, eu acho que é o próximo passo. Já se fala muito em multiprofissionalismo nas equipes de atendimento. Eu, por exemplo, recebo várias indicações de pacientes vindos de médicos para serem atendidos comigo, médicos que indicam outros colegas médicos para serem atendidos. Isso está aumentando, mas da mesma forma, o profissional acupunturista também muitas vezes tem que saber fazer essa referência dos pacientes. E aí sim a gente vai ter essa integração mais adequada. Eu concordo 100% com o que você falou. Sempre que a gente defendeu aqui exatamente isso. Você vai no cardiologista que não deu certo, você procura um outro cardiologista. Você vai num gastro que não deu certo, você vai em outro gastro. Mas você vai no acupunturista que a coisa não foi boa, o acupunturista não presta. Né? A acupuntura como um todo. A acupuntura não vale nada e tal. E as pessoas saem falando
aos quatro ventos, exatamente isso. Em relação à multidisciplinaridade, isso a gente, em 2002, quando eu fiz a psicopatologia na USP, se falava disso. E eu vejo, ainda bem que você tem uma visão mais otimista que a minha, porque eu ainda vejo um pouco de dificuldade, porque às vezes tem essa expressão do dono do poder da medicina, né? Eu que sei, todo mundo sabe. E a acupuntura pode ser aliada com todos os tratamentos. A alopatia, a fitoterapia, a psicologia, né, ao passe, a igreja, o que você quiser. Então a acupuntura, ela sempre vai acoplar e vai somar. Porque as pessoas, às vezes, ainda bem que você tem médicos que te indicam, etc e tal. Porque é para somar, é para auxiliar, não tem disputa do saber, ou a disputa do paciente ou da cura. Certa vez eu ouvi de um médico que a gente não pode fazer 2 ou 3 coisas porque não sabe o que vai dar resultado. Não importa o que vai dar resultado, importa que o paciente esteja bem e melhorou bastante. Eu quero agradecer aqui o Daniel de Moraes Ferreira, que é um estudante também, um praticante da medicina chinesa, o João Cordeiro, a Elza Santa Cruz Figueiredo, o Maurício Mendes Correia, a Lilian e Paves, que estão aí curtindo o nosso programa. Vocês podem mandar uma mensagem ou uma pergunta pela página do Salutes, tá? Porque são muitas páginas que estão abertas aqui, eu estou meio perdido em todas elas, mas enfim, na página do Salutes, na transmissão, vocês mandam as suas críticas, sugestões e perguntas. Agora, claro, uma barreira que a gente tem que quebrar, eu falo muito assim, a gente ainda está muito, em alguns casos, obviamente, mas você acredita na acupuntura? Como se fosse crença. Ninguém pergunta, você acredita em cirurgia? Você acredita em remédio? Você acredita em quimioterapia? E aí que tá. E aí, infelizmente, a gente ainda vê muitos profissionais na crença também, em vez de ir para o estudo. Na prática, né? Exato. Então, assim, não, eu faço porque funciona. Ótimo, mas agora vamos entender por que funciona. Né? Os chineses, eles têm uma forma peculiar de estudo, eles escreviam muitos livros em formas de rimas para memorização desse material, mas é que tá, para memorização e entendimento. Não só pode ficar rimas só como poesia, exato. Poesia, né? Especificamente, eu tenho um livro que eu fiz toda uma tradução e depois eu retraduzi ele para manter a rima. Então, deu um trabalho absurdo, mas... Nossa, traduzido do chinês para português e depois eu retraduzi do português... Você fala chinês? O básico, mas em leitura dá para acompanhar um pouco mesmo? Mais. Hoje com dicionários, tudo dá para... E termos técnicos, né? Então, assim... E aí depois eu fiz a tradução do português para um português rimado, que é para manter a essência da forma como era escrito, né? Mas é que tá, não é só a memorização. O brasileiro, principalmente, ele pensa muito na memorização como aquela, eu tenho que decorar para a prova. Não, você tem que decorar porque aquilo vai se tornar, a gente fala em neurologia, um engrama, vai se tornar algo fixo na sua cabeça e você vai conseguir executar mais facilmente. É aquela história, você começa a dirigir, você tem que pensar em olhar espelho, câmbio, um monte de coisa. Depois de um tempo fica tão automático, ou seja, o seu cérebro memorizou aquilo e não simplesmente decorou para depois esquecer, ele memorizou cada coisa, que muitas vezes acontece da gente sair de um lugar, chegar em outro e depois ter que parar e pensar qual caminho que a gente fez. Por quê? Porque ficou tudo muito automático. Então, o estudo da medicina chinesa faz com que isso vai ficando automático na gente. Mas não automático no sentido de robotizado, automático de quase que instintivamente você sabe o que você vai buscar, onde você vai identificar, o que você vai olhar. Quando você sente o pulso, você já, muitas vezes, já tem uma ideia do que você vai questionar em seguida ao paciente, porque isso se torna tudo muito natural. A partir de um momento que o seu corpo já memorizou essas informações, aquela teoria de base, as informações do diagnóstico, como você colocou, a geografia dos pontos de acupuntura, isso tudo tem que estar memorizado para eu poder aplicar. No automático. Xerec, vamos colocar, por gentileza, as nossas mídias eletrônicas, os nossos GCs, por favor. Para marcar consulta, o WhatsApp por esse telefone 977191266, tá? Para marcar consulta, fazer acompanhamento dos pacientes, eu peço para que entre em contato com este número, por gentileza. Loja virtual, jcbaldan.com.br. Aliás, eu gostaria que você entrasse aqui um pouquinho na loja. Meu computador está chegando. Esse aqui é o Hydro Vitalis Mini, que agora já saiu de produção. Essa máquina aqui, Regis, retira os metais tóxicos por intermédio de eletroforese, pelo banho nos pés ali. Você faz uma salmoura e aí a água fica assim. Tá. E aí o pessoal teve,
tem dois aparelhos, volta aqui, Xerec, por gentileza. Tem dois aparelhos no mercado, um chinês, inclusive, desculpe, mas tem que falar, né? Um chinês e um português, que os eletrodos são de má qualidade e a água fica dessa cor mesmo não colocando os pés. Muitas pessoas escrevem, pô, mas estão falando no mercado. E me deixa muito bravo isso, para não usar um termo mais pejorativo. Primeiro pelo seguinte, eu sou profissional terapeuta há 20 anos, eu tenho esse programa aqui há 9 anos. Eu já fiz esse teste com eletrodo, com água e sal, para ver se a cor ficava desse jeito. Obviamente que o nosso produto não fica. Eu não colocaria meu nome em nenhum produto no mercado que fosse picaretagem, né? Absolutamente faria esse tipo de coisa. Isso me incomoda um pouco. Ah, mas o vizinho falou. Mas o vizinho estudou aonde? Então eu estou fazendo uma proposta aqui. Eu fiz uma proposta para a pessoa. Eu falei, olha, é o seguinte, você compra o aparelho e faz o teste. Se ficar água sem colocar os pés, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se não ficar, você me paga o dobro. Tá correto, não tá? É uma aposta dela. Não é uma aposta? É uma coisa para se pensar, né? Porque, afinal de contas, eu tenho feito isso. A gente tem como medir pelo Aurameter e com outros testes de biorressonância e a gente acompanha que tem realmente, de fato, a descontaminação. Qual outro GC? Ah, as mídias sociais, @JCBaldão Acupuntura no Instagram. No YouTube tem 2 canais, no YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, para onde estará esse filme daqui a pouco. Que mais, Xerec? Acabou? E o site www.jcbaldão.com.br. São nossas mídias, nossos canais de contato. Hoje nós estamos falando sobre a língua. Vamos chegar nela então. O Regis veio, porque eu achei que ele veio com uma bíblia, com uma mala no tamanho de um bonde, na verdade com amostras de língua chinesa, ainda bem que são chinesas, né? Tudo linguinha lá. E o Xerec fez umas fotos ali para a gente começar. Antes de mostrar as fotos, Xerec, como é que funciona o diagnóstico pela língua? A medicina chinesa, para apresentar para os colegas, você bem sabe disso, ela tem por base o que a gente chama dos 4 métodos de diagnóstico, né? A palpação, onde o pulso é o maior destaque, interrogatório, a gente tem a ausculta e olfação e a inspeção. A inspeção, nos grandes clássicos da medicina chinesa, a grande base era a face como um todo. Peraí, Xerec, tira um pouquinho, deixa ele falar primeiro. No Imperador Amarelo, quando falava-se de inspeção, falava-se da face. Sim. Clássicos depois, alguns séculos depois, começou a se falar cada vez mais da língua. E aí a língua, assim como outras partes do corpo, ela tem uma das características de representar o todo. Um dos grandes conceitos teóricos da medicina chinesa é o que a gente chama do microcosmo e o macrocosmo. Assim, da mesma forma que o ser humano está inserido num todo, que é a natureza no ambiente que ele vive, e tem que se adaptar e tem as representações, ou seja, assim como eu tenho calor externo, eu tenho calor interno, assim como eu tenho frio externamente, eu posso sentir frio internamente. Dentro do meu próprio corpo, ele passa a ser o todo e cada parte vai ter uma correlação com esse todo. E essa correlação se dá através dos canais, através do fluxo de qi, fluxo de sangue e assim por diante. Então, o pulso, por exemplo, quando eu faço o toque na artéria radial, eu estou analisando a região total do corpo. Estou fazendo uma análise de como está a situação do corpo do paciente. Quando eu olho para a língua do paciente, eu também, da mesma forma, estou fazendo uma leitura de cada parte do corpo. E a medicina chinesa, para simplificar, ela trabalha muito bem com o conceito de 3 níveis. Né? A gente fala muito do céu, o homem e a terra. A gente fala do aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior. No pulso a gente tem basicamente o dedo indicador, aquecedor superior, o dedo médio, aquecedor médio, o dedo anelar, aquecedor inferior. E se eu mostrar a língua eu não vou conseguir falar, então imaginando a minha mão aqui como a língua, quando eu olho para a língua, eu tenho a ponta como aquecedor superior, a parte média da língua, aquecedor médio, e a parte mais posterior, mais próxima da base da língua, o aquecedor inferior. Então, da mesma forma, a gente vai ter essa representação das 3 partes. E aí, cada região da língua vai corresponder a um órgão ou uma víscera. Então, Xerec, coloca, por favor, o meu computador que está com a imagem do que ele está se referindo, por favor. Pode falar. Isso. Essa é uma forma da gente identificar. Então, esses 3 níveis da língua vão fazer com que eu identifique. Então, o aquecedor superior é o que eu tenho acima do diafragma. E como órgãos, eu tenho o coração e pulmões. Então, na parte mais anterior da língua, próxima bem da ponta da língua, aqui, mais embaixo, e coração. Eu tenho o coração e o pulmão. Esses 2 como aquecedor superior. Mais para o meio da língua, na parte mais central, a gente coloca baço e estômago, e nas bordas da língua, fígado e vesícula biliar. São os órgãos que estão entre o diafragma e a região do umbigo. Isso. E aí a gente tem o que está para baixo do umbigo, onde se destaca grandemente língua, né? O rim, como o grande órgão dessa região, e as outras vísceras, bexiga e intestinos.
Né? E alguns falam assim, mas não tem uma área para o triplo aquecedor? Não, o triplo aquecedor está por etapas ali. Por etapas. Ele está em cada parte dele, não precisa ter um ponto, uma região específica para o triplo aquecedor como conceito. Não, você tem cada porção do triplo aquecedor representada na língua. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar, em linhas gerais, se há alterações em cada uma dessas partes. E aí depois a gente vai para alterações de coloração, alterações de formação de saburra, tudo isso. Até por isso que eu trouxe essa mala, porque hoje a gente tem fotos, imagens, você dá aula com retroprojetor, mas há muitos anos, ou nem tantos anos, na China, por exemplo, você não tinha todos esses recursos. Então, eles montaram algumas pastas com línguas feitas de silicone e uma resina, e aí para o aluno ter uma ideia e começar essa memorização do que seria uma língua vermelha, o que seria uma língua pálida, o que seria uma língua arroxeada, e a partir dessa memória visual, entender o que representa internamente no corpo para poder gerar o tratamento. Agora sim, vamos colocar a foto, por favor, Xerec. Então, nessa imagem ali, na parte superior, a gente teria mais creio que a direita, a esquerda de quem está assistindo, a esquerda de quem está assistindo, uma língua que seria a coloração normal. Uma língua levemente avermelhada, próximo da normalidade. Essa língua tem que ter uma saburra fina e branca. A segunda língua já é uma língua pálida, uma língua onde o sangue não chegou adequadamente. E aí, em medicina chinesa, o que faz o sangue não chegar? Ou deficiência de sangue, ou seja, falta sangue, não tem como chegar, fica pálido, ou um outro extremo, muitas vezes acontece, de não ter força para empurrar esse sangue para chegar até ali. A gente fala em deficiência de Qi, o Qi não tem potência para chegar até ali. Aí depois a gente tem uma língua que começa a ficar levemente rosada, ela não está tão pálida, e a mais à direita, um exemplo claro dessa língua vermelha. E aí tudo que a gente remete daquilo que é mais vermelho, remete àquilo que é mais quente. Então a medicina chinesa vai indicar que essa coloração vermelha na língua, e também vermelha em outras áreas do corpo, tendem a ter uma associação com o calor. E aí, ali obviamente é um exemplo, tá a língua toda, mas vocês em casa aí podem até fazer um teste depois, quem não é da área quiser analisar brevemente sua língua. A ponta da língua normalmente representa o coração na medicina chinesa. Se você observar a ponta da língua bastante avermelhada, é o que a gente chama de calor no coração. Antes que alguém pense que está com calor no músculo cardíaco, não tem nada disso, não está inflamado, não é miocardite, nada disso. Mas um calor no coração, a medicina chinesa recorda que o Shan, o espírito, a mente do paciente tem uma relação íntima com o coração. Então quando a gente está com a mente agitada, quando a gente está muito ansioso, pensando demais, a mente muito ativa, a gente fala que é um calor no coração. E aí, se vocês observarem, grande parte da população hoje que vive sobre estresse, vive sobre pressão, tende a ter essa ponta da língua mais avermelhada. E aí a gente tem uma outra imagem com mais exemplos de língua, todas elas na segunda fileira, essas três primeiras à esquerda, níveis da coloração vermelha, a gente observa mais à esquerda com a base, a saburra mais escurecida, né? E por outro lado, a segunda língua com a saburra bastante amarelada, né? A medicina chinesa também vai identificar quanto mais branco tende a mais frio, então frio penetrando, umidade penetrando no corpo, quanto mais amarelado, mais presença de calor, né? E obviamente quanto mais escuro vai ficando, esse calor deixa de ser simplesmente calor, ele vai consumindo os líquidos, ele fica um calor mais intenso. É como vamos dizer assim, uma carne que você começa a cozinhar, ela vai mudando a coloração, se você não parar de cozinhar ela vai ficar preta. Ou seja, quanto mais tiver calor, ele vai tender a escurecer. E aí, só antes de finalizar essa parte das línguas, a terceira língua, dá para observar bem que ela tem uma curvatura. Né? Ela é levemente curva. Isso é típico de pacientes com paralisia facial ou paciente que teve um AVC. Porque a musculatura está em desequilíbrio. A medicina chinesa vai colocar que há uma estagnação de Qi ou estagnação de mucosidade de um lado e não do outro. Isso faz com que, em vez de o músculo colocar a língua para fora de maneira igual, como há uma obstrução, ele coloca de maneira desigual e a língua vai entortar. Então isso é uma forma de você identificar gravidade nesse paciente também. Enquanto você vai recuperando, a tendência é a língua voltar
para sua posição normal, vamos dizer E assim. a última, a direita ali, A última ela tem estagnação, uma estagnação. Essa combinação é uma estagnação e dá para ver algumas manchas mais escuras. Sim. Né? Essas manchas mais escuras remetem ao que a gente chama da estase de sangue. O sangue fica coagulado, parado, né? hematomas pelo corpo. Uhum. Não é que você vai identificar, ficou hematoma na pele. A gente fala que tem essa estase de sangue, como se fosse um coágulo de sangue, não está fluindo direito. Uhum. Tá? Por exemplo, uma mulher que tem estase de sangue e no período menstrual é muito comum ela liberar coágulos de sangue junto à menstruação. Isso. Então, normalmente uma cólica menstrual que percebe-se essas manchas escuras na língua e que tem liberação de coágulo, ajudam com que a gente feche o diagnóstico de cólica menstrual por estase de sangue. Porque pode ser uma cólica menstrual por outras razões. Né? Não adianta a gente achar que toda a cólica menstrual vai ser por estase de sangue. Mas é um bom direcionamento. Então, a língua, raramente ela é utilizada como única fonte de diagnóstico. Ela é usada dentro do processo avaliativo para que a gente possa identificar de fato o que acomete o paciente. Mas ela dá informações bastante valiosas. Tá certo. Vamos passar para outro slide? Isso. Isso. Aqui a gente tem uma língua exemplificando essa questão da língua mais arroxeada, mais escura. Uma outra língua, de novo, marcando pálida e as manchas já não tão soltas, mas manchas mais lineares. A terceira língua, que a gente fala de uma língua vermelha e dá para perceber que ela é, olhando assim, uma língua que a gente fala que é uma língua quente, mas ela é inchada, ela é um pouco ampliada. E de novo, ali a última, novamente uma língua curva, porém com presença de calor. Nitidamente a gente percebe que ela é mais vermelha e a cobertura dela, essa saburra que a gente chama, bem amarelada. Tá? Agora o que é importante a gente destacar é que o pulso, sendo um dos diagnósticos bem clássicos da medicina chinesa, ele muda instantaneamente. Você colocou a agulha, ele altera. E essa é uma forma bastante interessante até de você avaliar se o resultado do tratamento está adequado. O pulso é alterar rapidamente. Sim. A língua ela leva de 1 a 2 dias, pelo menos. Então a língua ela não é instantaneamente. Tão rápida assim. Para avaliação. O que eu quero dizer? Eu faço um simples teste. Se o paciente escova a saburra da língua, ela leva de 1 a 2 dias para se formar de novo. Então a língua ela tem um período, né? As alterações da língua ela dependem de fluxos dos canais que chegam até a língua. A gente fala que a saburra da língua ela é formada pela evaporação dos líquidos e do estômago. Então leva-se um período para isso. O pulso não. Você colocou a agulha, o pulso responde. Se ao colocar a agulha o pulso responde, se você fizer um tratamento, sentiu o pulso antes, sentiu o pulso depois, não mudou nada, aquelas agulhas não fizeram efeito. Porque o pulso tem que ser alterado instantaneamente. A língua não. Você pode fazer o tratamento hoje e você vai perceber a alteração de saburra ou aquela língua que era bem vermelha, mudar a coloração 1 a 2 dias depois. 1 a 2 dias depois. Tem mais slide, Xerec? Isso, aqui a gente vê o caso mais extremo. Aqui a gente tem, principalmente na central, que é bem típico. As outras, a gente já apareceu línguas similares, mas principalmente a central, onde nota-se ranhuras nessa língua. Muitas vezes essas ranhuras são indicativos de secura. Em medicina chinesa, a secura pode ser um fator externo direto, ou pode ser muitas vezes uma deficiência de yin, deficiência de líquidos internamente. E aí, não adianta só saber que existem essas ranhuras, onde elas estão. Né? Nesse caso específico da imagem, dá para ver que elas estão mais fortes na região central da língua. E a região central da língua representa principalmente estômago, baço e estômago. Então, esse é um tipo de língua bastante comum em pacientes que têm calor no estômago com deficiência de yin. Então, por exemplo, é um paciente que tende a ter bastante fome, tende a ter desejo por líquidos gelados, para compensar essa falta de yin, né? Aquilo que remete mais a gelado tem uma característica yin, então tem tendência a sede por líquidos gelados, como se fosse para apagar, controlar esse fogo do estômago dele. E quanto maior o fogo no estômago, mais rápido queima os alimentos, por isso tem muita fome. Então, uma língua com marcas de ranhuras, com típicas de deficiência de yin, calor no estômago, pode aparecer em doenças onde o paciente tem um apetite aumentado, sede aumentada. É bem típico também. Vamos mais um slide, Xerec? E aí, aqui, essa segunda parte, vamos dizer assim, são duas frentes do quadro. Ali a gente está trabalhando um pouco mais com colorações versus saburra. Né?
Então a gente tem uma língua mais avermelhada, com uma saburra branca e fina, ela ficando mais vermelha, a primeira mais rosada, outra ficando com um vermelho mais escuro, ainda com saburra branca e fina. Aí a gente está indo para uma língua onde a saburra amarela praticamente cobre o corpo da língua. Então, quanto maior a espessura da saburra, quer dizer que esse calor, esse fator patogênico está mais interno. Né? Essa saburra, né, essa capa que cobre a língua, ela, quanto mais fina, remete a um fator patogênico mais superficial. Quanto mais grossa, fator patogênico mais aprofundado no corpo. Então isso pode ser usado também como uma forma de você identificar se a pessoa está evoluindo para uma melhora ou está evoluindo para uma pior. Parece estranho, mas evoluir para pior. Né? Então, isso é uma forma. De fina para grossa, o fator agravou-se. De grossa para fina, o fator está sendo eliminado, está melhorando. Por isso que o resfriado comum começa com uma saburra fina. Passando os dias, ela vai engrossando. Tem mais um slide? Isso, esse aqui é o último, tá? Tranquilo. Essa daqui também representa a língua. A gente percebe as duas primeiras línguas aumentadas. Quanto mais aumentada a língua, mais retenção de umidade. Muitas vezes, quando ela é aumentada, ainda tem marca de dentes. A gente fala que é uma língua típica de deficiência do iame do baço. Pode ser também deficiência do iame do rim, mas língua aumentada, retenção de líquido e o baço não está fluindo adequadamente. As outras duas, você tem levemente aumentada na terceira língua com presença de calor. E a última, você tem uma fissura central bastante forte, mas ainda tem saburra. Então você tem um comprometimento ali de calor forte, marcando essa região do estômago também. Aqui foi bem breve, bem né? Breve, muita coisa. Claro, muita coisa. Volta aqui, Tcherek, obrigado. Esse é o último slide, né? Rapidamente, dá para falar? Tranquilo. Esse último slide tem situações ainda mais graves. Você vê basicamente como se fossem evoluções da anterior. A primeira língua, a marca bem profunda central, com uma coloração mais escura. E a última, ela até brilha. Né? A gente fala que, em alguns casos, a gente fala que é uma língua espelhada, às vezes ela fica quase sem saburra. Se olha, parece que ela reflete para você. Também é um fator identificando de gravidade. Eu quero agradecer a presença do Reginaldo. Tem mais um, né? Mas o problema é o horário, né? Temos que encerrar, né? Dá tempo? Então termina essa aqui, tem mais uma. Essa última é a situação mais grave de todas, ali à esquerda, onde a língua, é aquilo que eu falei, ele vai queimando, carvão, até chegar em cor preta. Obviamente isso daí é para marcar na cabeça do aluno. Se você vê uma língua dessa cor, o paciente está em uma situação bastante grave. Né? Mas é para marcar. É importante o aluno ter essas referências de situações graves, senão a gente vai ficar muito naquilo que a acupuntura só resolve sintomas suaves. Não, a acupuntura, a medicina chinesa, pode atender os diversos tipos, inclusive situações emergenciais. Como no Brasil nós não estamos numa situação onde a medicina chinesa é oficial, uma situação de emergência você vai encaminhar o paciente, mas você pode fazer vários procedimentos para auxiliar muito esse paciente. Então é importante, mesmo que a gente não veja na clínica diária, saber que existem essas línguas bem graves mesmo. Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença do Reginaldo Filho, o Regis, né, no nosso programa de hoje. Sem dúvida nenhuma, aprendemos muita coisa em relação ao microsistema da língua. E parece que a Ebramec está fazendo um evento próximo agora? Ontem, dia 16, até o dia 22 é considerada a Semana Mundial da Acupuntura. Dia 16 foi estabelecido porque foi o dia que a Unesco reconheceu a acupuntura como patrimônio cultural intangível da humanidade. E dia 22 é o dia de fundação da Federação Mundial de Acupuntura. Então foi estabelecido em 2013 como a Semana Mundial da Acupuntura de 16 a 22. Como nós temos muitos alunos de final de semana, a gente prorrogou. Então, estamos fazendo celebrações de dia 16 ao 26, com diversas atividades gratuitas, palestras, aulas. Aí a gente sugere, quem puder colaborar, 1 quilo de alimento que a gente vai doar. Mas se chegar lá e não tiver alimento, pode participar. Então, atividades culturais. Aonde que é? Telefone, e-mail? A Faculdade Ebramec, www.ebramec.edu.br. O telefone é 11 2662 1713. E aí, acessando o site, tem todas as informações. Pode participar das atividades gratuitas. Hoje mesmo, às 18 horas, tem uma palestra sobre a saúde do homem, onde vai ser falado sobre disfunção erétil. Aberta, gratuita, sempre nessa ideia de promoção de conhecimento. Tá certo. Agradeço muito, viu, Regis, a tua presença aqui. Realmente foi uma aula aí sobre o microsistema da língua. E tem muita coisa para a gente realmente aprender. Quem quiser ver, dá uma olhada no YouTube, nos canais João Carlos Baldan ou Além de Agulhas. Divulguem, vocês gostam do programa, divulguem as pessoas, peçam para dar like, porque nós produzimos um material de qualidade aqui e as pessoas que gostam, por favor, ajudem a divulgar, porque tem muita coisa na internet, muita coisa boa e muita coisa ruim também.
Então nós precisamos defender as coisas que a gente gosta, que a gente acredita. E também na página da UTV Brasil, tá? Do Facebook UTV Brasil, dá o seu like lá para a gente estreitar nossos relacionamentos. Para fevereiro, mudei de clínica, estou atendendo na Água Branca, na Rua Airosa Galvão 139, e estamos já planejando para fevereiro um curso de fim de semana sobre EFT, Emotional Freedom Technique. É um curso que a gente já ministrou no passado e as pessoas estão demonstrando interesse. Para fevereiro estaremos divulgando esse curso. Se tiver interesse, escreva um e-mail: clinica@jcbaldan.com.br, clinica@jcbaldan.com.br. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira, como estaremos falando sobre acupuntura e dores ósseo e problemas osteoarticulares. Até lá, uma boa semana a todos. Obrigado.